Hoje eu vou te provar que Deus existe e que a Bíblia foi escrita através da inspiração de Deus. E mesmo que ela não fosse escrita através da inspiração de Deus por homens, Deus teria se revelado do mesmo jeito. Vamos lá. Eu vou usar um pouco de filosofia, história e lógica, que é o ponto principal hoje, lógica. Stephen Hawking foi um físico que contribuiu muito quando o assunto é física, quando o assunto é matemática, quando o assunto é teorias. E ok, Stephen Hawking, se eu não me engano, morreu no final de 2021. E Stephen Hawking acreditava na teoria do multiverso. Alan, consiste em que essa teoria? A teoria do multiverso consiste em você acreditar que o mundo pode ter sido criado de forma natural, pode ter surgido, bem dizer, do nada, de forma natural, sem a necessidade de um criador. Como vocês bem sabem, no meio da filosofia, no meio da matemática, no meio da física, existiram grandes pessoas que fizeram muito por essas áreas. Na filosofia temos Aristóteles, temos Sócrates, temos Parmênides, temos ali Tales de Mileto. Na matemática temos Pitágoras, temos René Descartes. Na física temos Galileu, temos Isaac Newton, temos Blaise Pascal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aristóteles e outros conjuntos de grandes filósofos chegaram à ideia que o nada absoluto não pode gerar algo, pois não existe propriedades, não existe características para isso. Ou seja, o nada não pode gerar algo. Agora vamos entrar aqui no assunto da Bíblia. Mesmo que a Bíblia tenha sido escrita por homens, para homens daquela época terem escrevido essa maravilha aqui, que é a Bíblia, eles teriam que ter visto algo, teriam que ter presenciado algo, teriam que ter feito parte de algo. Por quê? Porque um conto desse não pode ser simplesmente gerado da nossa compreensão, porque isso aqui vai além da compreensão humana. Um livro que sobreviveu a perseguições, a tradições culturais, a várias outras coisas, e sofre até hoje, mas nunca acabou, é a Bíblia. A Bíblia está além da nossa compreensão humana. Deus está além da nossa compreensão. Deus nos criou, sabe? Muita gente refuta o pensamento e diz assim, por exemplo, não é porque a ciência não nos explicou outras coisas ainda. Não, é assim, não é porque a ciência não tem todas as respostas ainda que quer dizer que Deus existe, ok? É um pensamento interessante quando a gente coloca a ciência no pé da letra de forma verdadeira. A ciência trabalha com fatos, correto? A ciência só trabalha com o que já existe. A ciência não consegue explicar o que existia antes, o que levou o mundo a ser gerado. Stephen Hawking acreditava que o mundo pode ter sido gerado através de leis físicas, ok, mas as leis físicas envolvem força, gravidade. Quem criou a gravidade? O nada não pode gerar algo, o nada absoluto não pode gerar algo. Algo gerou o mundo, beleza? Então algo existia. Quem criou esse algo? Deus. O que eu quero dizer com isso na Bíblia? O homem, na sua compreensão, ele não poderia ter escrito esse livro, ainda mais um homem daquela época que não sabia escrever direito, não tinha capacidade de escrever um texto com coerência, que, sabe, esse livro aqui, a Bíblia, tem coerência de Gênesis a Apocalipse, todos centrados em levar uma mensagem só. Homens que não sabiam ler direito, não sabiam escrever direito, não sabiam se comunicar direito. E, sabe, pra mim, se você quer me ver brabo, você quer me fazer parar de falar com você assim, não de parar de falar literalmente, mas parar de debater com você porque eu vou te achar um ignorante, é você acreditar, por exemplo, na teoria do multiverso. É você acreditar no nada. Você quer me ver alterado, por favor, não queira. É você dizer que acredita em teoria do multiverso. É você simplesmente estar acreditando no nada.
E o nada não pode gerar algo. Se você concorda, ok, vamos debater como pessoas inteligentes, como pessoas civilizadas. Mas o que eu estou querendo dizer com essa mensagem é que tudo aponta para Deus e tudo volta para Deus. Mesmo que a Bíblia não tiver sido escrita por homens com inspiração divina, os homens que escreveram isso sem a inspiração de Deus, de alguma certa forma estavam envolvidos com Deus, porque Deus se revelou a ele. Porque, como eu já falei, esse livro está além da nossa compreensão. Você está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Tudo aponta para Deus. Eu vou te provar mais uma vez através de uma experiência que Blaise Pascal teve uma noite, que muitos chamam a Noite de Fogo, ou a vivência mística, a experiência mística de Pascal. O que foi essa experiência? Pascal nasceu em uma família católica, 100% católica. E ali na sua infância, até ali a sua pré-adolescência, ele foi católico. Mas quando chegou ali no processo de passar da pré-adolescência para ser adolescente, Pascal começou a questionar a existência de Deus. E com isso virou ateu. Uma certa noite, eu anotei aqui, em 23 de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência. Diz assim, um papel que foi encontrado com ele, que estava escrito, que muitos deram o nome desse papel de memorial, encontraram após a sua morte. Algumas pessoas dizem que depois que ele escreveu isso, ele andava o tempo inteiro com isso no seu bolso. E diz assim o memorial de Blaise Pascal: 23 de novembro de 1654, entre as 10h30 e as 11h30. Fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não Deus dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo, meu Deus e meu tudo, paz. Finaliza aí. Após essa experiência, ele descreveu essa experiência como um fogo que ardeu em seu coração. Olha como ele descreveu. Se você, por algum acaso aí, quiser abrir a Bíblia, abra comigo em Deuteronômio 4, se não me engano, versículo 24. Diz assim a palavra: porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Cara, mais uma vez, vocês vão entender isso, eu garanto. Vai levar para o gancho que eu falei lá no início. De alguma forma, os homens que escreveram a Bíblia teriam que ter experimentado algo da parte do Senhor, algo da parte divina. Por quê? Porque não tem como nada gerar algo. Eu tenho que experimentar algo para eu gerar outra. Da mesma forma que uma escolha gera consequência. Ou seja, é um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto que talvez você não entenda agora, ou você entenda logo de imediato, mas que se você ficar se questionando, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E, sabe, eu respeito os ateus, eu respeito, de verdade mesmo, eu respeito. Cara, mas pra mim é muita ignorância você não acreditar em Deus, porque são tantas dúvidas, e essas dúvidas acabam gerando um vazio tão grande, que eu acredito que o questionamento que os filósofos faziam naquela época era por conta desse vazio, sabe? A busca de resposta, a busca por respostas. E, sabe, não tem como, é praticamente impossível Deus não existir. Eu tô te provando isso hoje. A nossa palavra fala que Deus é como um fogo consumidor. E a minha primeira experiência com Deus, antes de eu me converter, eu estava no meu quarto, aqui, exatamente aqui, e eu estava mexendo no celular, me perguntando algumas coisas com um vazio grande. Simplesmente do nada eu comecei a chorar muito mesmo. Peguei meu caderno que eu ia para a escola, comecei a escrever. E eu escrevi: Deus, eu te entrego minha vida a partir de hoje. No dia 2 de março, já tem 3 anos que eu estou convertido. Não vou mentir que a batalha é grande, a gente erra muito no processo,
erra muito, muito, muito mesmo. Mas a gente tem um Deus que nos perdoa. E é isso que me faz permanecer. A graça e esse perdão de Deus, esse amor de Deus que é tão grandioso, que mesmo eu errando todos os dias, mesmo eu pecando todos os dias, Ele me conhece, Ele sabe meu nome, Ele me escuta, Ele está comigo sempre, 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 sempre. E eu não estou aqui para fazer você acreditar no que eu estou dizendo. Eu vejo os ateus questionando o silêncio de Deus, sabe? Eu aprendi uma coisa com meu pastor, que é o pastor Josafá. Ele falou uma vez em um culto que Deus nos ama tanto que se a gente quiser ir para o inferno, Ele deixa. Ele respeita a nossa escolha. Isso envolve o livre-arbítrio também, sabe? E o que eu quero dizer com isso? O silêncio talvez do ateu, que ele diz, sabe, não ouvir a voz de Deus, é porque simplesmente ele não acredita na voz de Deus. Então, Deus não vai se revelar enquanto você não se permitir que Deus se revele. Se por um acaso você está vendo esse vídeo é ateu, eu te desafio a partir de agora repetir o que eu vou falar aqui. Você fala só assim: Deus, por favor, se revela para mim nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu acredito que Deus vai se revelar para você no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus você vai crer em Jesus. Você vai crer e você vai ser salvo. Deus não vai se revelar para você enquanto você não se permitir isso. Deus nos ama e Deus nos respeita. Deus respeita a nossa escolha. Mais uma vez, eu vou te relembrar. O nada não pode gerar algo. Homens sem a inspiração divina não são capazes de escrever a Bíblia. E se fossem, Deus estaria envolvido do mesmo jeito. Isso prova a existência de Deus. Isso prova que a Bíblia e as coisas que estão nela são real, porque profecias delas de antiguidade se cumpriram, estão se cumprindo hoje. Sabe, pra mim é ser ignorante demais, cara, não acreditar em Deus, não acreditar na salvação, não acreditar nesse amor. É ignorância demais pra mim você dizer que, por exemplo, acredita na teoria do multiverso. Cara, pra mim isso é o ápice da ignorância. Quer me ver chegar no limite, diga pra mim que acredita em coisas sem lógica, em coisas, por exemplo, como a teoria do multiverso. Voltando mais uma vez ao assunto, Stephen Hawking defendeu a ideia que a ciência poderia explicar o mundo sem a necessidade de Deus, sem a necessidade de um Criador. A ciência só trabalha com agora, com o que eles têm agora. Claro que o homem evoluiu muito falando tecnologicamente, falando de avanços e conhecimento. Mas o homem de hoje não tem disciplina, o homem de hoje não tem caráter moral. Os homens de hoje são todos fracos, com exceção, claro que tem homens de verdade, homens que, como que diz, homens que realmente fazem parte daquela legião de hombridade, uma legião de homens fortes, homens fiéis a Deus, homens tementes a Deus. Eu espero muito que você tenha entendido o que eu quero dizer através desse vídeo. E se você não tiver entendido, você pode estar comentando aqui embaixo, que eu vou entrar em contato com você e vou te responder e vou te falar o porquê desse pensamento. Eu queria falar só como surgiu. Eu estou lendo Atos atualmente e vendo Pedro ali e os discípulos e aquela comarca de gente toda fazendo maravilhas, fazendo sinais e prodígios, me fez a levar que a Bíblia é real e não tem como um homem sem a inspiração divina de Deus ter escrito aquilo. E mesmo que fosse a inspiração divina, o homem escreveu aquilo porque ele vivenciou, ele experimentou algo. Aqui eu te comprovei que a Bíblia é real, que Deus é real, que a filosofia é real e que a teoria de Aristóteles sobre o nada não poder gerar algo está correta. Vou orar aqui para finalizar e espero que você, se fez sentido para você, que você compartilhe o vídeo. Eu sei que é um assunto complexo, é um assunto que
envolve filosofia, envolve um pouco da física, envolve pessoas grandiosas também, falando grandiosas aqui no mundo, que ajudaram o mundo contemporâneo, nas suas teorias, nas suas frases marcantes. Mas eu espero realmente do fundo do meu coração que você tenha entendido o que eu quero dizer. Agora eu vou orar aqui para finalizar e é isso. Deixa aí seu like, compartilha e é nóis. Vamos orar aqui. Senhor, eu oro para que esse vídeo, Senhor, não viralize, Pai, mas chegue nas pessoas certas. Chegue nas pessoas que talvez estejam passando, Senhor, por crises de questionamento sobre a sua existência, meu Deus. Senhor, eu te oro, Senhor, porque eu acredito que o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor criou tudo. O Senhor criou o céu, o Senhor criou a terra. O Senhor, naquele episódio que Pedro e os discípulos estão no barco, e o Senhor acalmou o mar. E os discípulos maravilhados, perguntando: quem é esse que até o mar manda se acalmar e o mar se acalma? E esse Deus é o Deus que eu sirvo. É o Deus que tem o controle das nossas vidas. Senhor, eu quero orar aqui, Senhor, pelas vidas dos ateus, Pai, que não acreditam em Ti, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, para que eles se permitam aprender do Senhor, eles se permitam escutar a voz do Senhor, que a partir de hoje, Pai, seja uma nova vida, um novo dia para esses ateus, para pessoas que não acreditam no Teu santo nome. Nos capacita, Senhor, mais ainda, para que nós possamos falar do Teu santo nome, Pai. Que o Senhor esteja abençoando quem está vendo esse vídeo, que o Senhor esteja derramando toda sorte e chuva de bênção sobre a vida das pessoas que estão me assistindo aqui, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Nós não somos dignos da Tua glória. Nós não somos dignos, Pai, de estar ao Teu lado, Pai. Nós não somos dignos de ir para o céu, Pai. O Senhor se entregou por nós. O Senhor enviou o Seu único Filho para que morresse na cruz por nós. Senhor, eu sou grato por isso, Pai. Sou grato por isso. Sou grato pelo dom de poder falar da Tua palavra. Sou grato por poder ler minha Bíblia, Pai. Sou grato por o Senhor se revelar a mim, que eu não merecia também. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai, que o Senhor se revele, Pai, para eles. E que se alguém estiver tendo crise de questionamento, Senhor, que essas crises cessem em nome de Jesus. Se alguém estiver tendo crise de ansiedade, Pai, que cessem em nome de Jesus. Que toda depressão, toda seta contrária, toda seta do inimigo caia por terra no nome de Jesus. E que portas se abram, Pai, na vida dessas pessoas que estão me assistindo. Eu oro assim, Pai, entregando a minha vida e a vida das pessoas que estão me assistindo, em nome de Jesus. Amém.